estamos aqui novamente para mais uma aula de História junto com o explicador virtual. Meu nome é Jorge Augusto, professor de História, e estamos trabalhando aqui com a turma do 6º ano. A nossa aula de hoje é a videoaula 4 sobre a origem humana. Nós iremos estudar e tentar aprimorar o nosso conhecimento sobre o surgimento do homem na Terra. Já aviso que é um assunto bastante polêmico. Espero, então, que vocês possam aí compreender de uma maneira bem tranquila e bem fácil. Vamos lá. A origem humana. As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um consenso sobre a questão. Alguns creem no criacionismo e outros acreditam na evolução das espécies. São as duas teorias sobre o surgimento do homem na Terra. A teoria criacionista e a teoria evolucionista. Existem muitas discussões e dúvidas envolvendo este período da história, visto que o espaçamento entre as poucas informações que se tem são enormes. Além disso, provavelmente nunca se conseguirá descobrir aí as respostas. A discussão que nós teremos aqui é principalmente a questão da fé e da ciência. Esse é o embate que vai estar envolvendo o nosso estudo sobre a origem humana. Então vamos lá, dando prosseguimento. O criacionismo. De acordo com essa teoria, o mundo foi criado por Deus e nasceu pronto. Essa é a teoria criacionista. Temos aqui a teoria criacionista baseada na Bíblia, no livro do Gênesis. A imagem aqui nos mostra Adão e a representação de Deus nesse processo da criação. Sobre a teoria criacionista, não há muito o que se discutir, já que, como a própria teoria diz, tudo foi criado por Deus e assim o mundo nasce pronto. E todo o acontecimento histórico e também sobre a visão da criação, nós vamos encontrar aqui na Bíblia com a teoria criacionista. Próximo slide, a próxima teoria, a teoria da discussão sobre o evolucionismo. Nós temos aqui Charles Darwin, o grande pai da teoria da evolução. Coitado do Darwin. Muitos dizem que o Darwin disse que o homem veio do macaco. Mas não foi nada disso que o Darwin afirmou. Darwin simplesmente ele foi comparando em suas viagens ao redor do mundo a evolução das espécies. E a partir dessa comparação ele chega à seguinte conclusão. De acordo com a teoria de Darwin, os seres humanos são primatas, porém eles evoluíram de forma especial. Desenvolvimento, características que os diferenciam dos outros primatas, ou seja, o homem e o macaco possuem o mesmo tronco, o mesmo ancestral, o ancestral dos primatas, ou seja, o primeiro da espécie. Porém, no processo evolutivo, o homem segue uma linha de evolução e o macaco segue a outra linha de evolução. Charles Darwin nunca afirmou que o homem descendeu do macaco, mas sim que ambos possuem um ancestral comum. Então, nessa teoria da evolução, como muitos dizem que o Darwin falou que o homem descendeu do macaco, isto é um grande erro, porque o Darwin ele afirmou que o homem e o macaco descenderam de um mesmo tronco, o tronco dos primatas. E nesse processo de evolução, o homem ele segue o seu caminho e o macaco segue um outro caminho nessa linha evolutiva. Eu costumo até brincar o seguinte: se o homem tivesse descendido do macaco, não teríamos mais espécie de macaco hoje no mundo. Só para a gente poder tirar um pouco o peso da polêmica que fica sobre essa teoria da evolução. Por favor, nunca digam, nunca afirmem que Darwin disse que o homem evoluiu do macaco. Isso é um grande erro. Ele apenas pegou a comparação entre o homem e o macaco nesse processo evolutivo. Então vamos ao próximo slide. Vamos lá. Teoria da seleção natural, ainda dentro desse estudo de Darwin sobre a evolução. A teoria da seleção natural ela é justificada na capacidade que determinados seres vivos
possuem de sobreviverem ao longo do tempo, em detrimento de outros, e da sua aptidão para se converterem em múltiplas variedades de espécies. Todo este mecanismo está comprovado por meio de evidências fósseis. Traduzindo tudo isso que o Darwin disse, Darwin, nos seus estudos, ele diz que os seres melhores adaptados ao meio em que vivem, eles dão continuidade ao processo evolutivo. E aqueles que não conseguem se adaptar ao meio ambiente acabam deixando de existir. Pego sempre o exemplo clássico dos sapos, né? Começam como girinos até chegarem aí a questão de serem sapos. Ou seja, isso é um exemplo de seleção natural. Isso é um exemplo também da teoria de evolução. Aquele girino que se adaptou ao meio e deu continuidade à espécie. É impossível nós pegarmos um leão da África e colocarmos ele no Polo Norte para dar continuidade à espécie. Por quê? O leão ele é acostumado com o calor do deserto e não vai se acostumar com o frio igual ao urso polar. Próximo slide aqui. A evolução dos seres humanos. Como que os homens foram evoluindo dentro do tempo, dentro do espaço vivido. Então vamos lá. A África é o berço da humanidade. O primeiro fóssil humano, a Lucy, foi encontrado em território africano. Então a África é o continente mãe. Todo ser humano tem a sua origem no continente africano. A imagem aqui também vem nos mostrar um pouco da África como sendo o berço aqui da vida humana. Então na África nós temos as ossadas mais antigas até o momento. Pode ser que um dia essa teoria seja caída por terra, já que a história ela busca sempre estar estudando os fatos. Enquanto a ossada mais antiga for a da Lucy, a África é o berço da humanidade. Nesse processo de evolução, a espécie humana ela passa por um processo de hominização. O que é esse processo? Nome que se dá ao desenvolvimento de características típicas do ser humano. É aquela famosa imagem que nós vemos do processo de evolução humana. O primeiro homem, o Australopithecus, bem parecido com um macaco, mas não é um macaco. Homo habilis, o segundo aqui da espécie. O terceiro, o Homo erectus. O Homo sapiens neanderthalensis e, por último, o Homem sapiens sapiens, que é o da nossa espécie. Nós vamos acompanhar agora todas as características do processo evolutivo do homem. O primeiro, então, é o nosso Australopithecus. Surgiu entre 5 milhões e 1 milhão de anos atrás. Mediam aproximadamente 1,20 m e pesavam cerca de 30 quilos, chamados também de macacos bípedes, ou seja, aqueles macacos que andavam com duas pernas, com 2 pés. Esse primeiro homem, ele é muito parecido com o corpo de um macaco peludo, por quê? Vivia em região fria e também era a forma que ele tinha de se proteger de todo o clima que ele estava vivendo ali na sua região. O segundo homem dessa origem, o Homo habilis, viveu entre os anos de 2,3 milhões a 1,6 milhão de anos atrás. Seu tamanho era de 1,25 m e pesava aproximadamente 50 quilos. Chamado desse jeito por quê? Ele era capaz de utilizar a mão para fazer os seus afazeres diários e utilizar também os seus instrumentos. Foi o primeiro homem que usou a mão para manusear. Então ele desenvolveu uma nova habilidade. Por isso, Homo habilis. O próximo gênero da nossa espécie, Homo erectus. Entre 1,8 milhão e 200 mil anos atrás, tinha aproximadamente 1,75 m e pesavam cerca de 70 quilos. Estudiosos acreditam que aprendeu a dominar o fogo. O Homo erectus, ele recebe esse nome porque ele foi o primeiro a começar a andar de forma ereta, de forma reta. E é também ligado a ele a importância do controle
e da descoberta do fogo. Nessa nossa viagem da evolução humana, o próximo gênero, Homo sapiens neanderthalensis. Os neandertais estavam adaptados ao clima frio, como se infere do seu grande cérebro e nariz curto, mais largo e volumoso. Estas características são postas em destaque pela seleção natural nos climas frios, sendo também observadas nas modernas populações subárticas. Evidências indicam que os neandertais teriam habitado áreas próximas do Ártico. Seus cérebros eram aproximadamente 10% maiores em volumes que os dos humanos modernos. Em média, os neandertais tinham cerca de 1,65 m de altura e eram muito musculosos. Então esse gênero humano aqui, acostumado ao frio. E agora a nossa espécie. O Homo sapiens sapiens, o homem sábio sábio. Os membros dessa espécie têm um cérebro altamente desenvolvido, com inúmeras capacidades como o raciocínio abstrato, a linguagem, a introspecção e a resolução de problemas. Chegamos aqui à evolução perfeita, ao homem moderno, aquele capaz de pensar, de raciocinar. Esta capacidade mental, associada a um corpo ereto, possibilitaram o uso dos braços para manipular objetos, fator que permitiu aos humanos a criação e a utilização de ferramentas para alterar o ambiente à sua volta mais do que qualquer outra espécie de ser vivo. Outros processos de pensamento de alto nível, como a autoconsciência, a racionalidade e a sapiência, são consideradas características que definem uma pessoa. Então, o Homo sapiens sapiens, a nossa origem, capaz de pensar, capaz de raciocinar, isso nos torna ser conhecido aqui, ser chamado de pessoa. Então pegamos aqui todo o processo do homem nessa longa caminhada de evolução do homem. Então aqui nós temos um simples e rápido exercício falando sobre as teorias, para diferenciar a teoria criacionista e a teoria evolucionista, para ninguém ficar com dúvida, para não sair falando por aí que o homem evoluiu do macaco. Vamos então aí à resolução da questão. A resposta é: a teoria evolucionista afirma que os seres passam por um processo de adaptação ao meio em que vivem através da seleção natural. Em nenhum momento essa teoria evolucionista afirmou que o Darwin disse que o homem veio do macaco, mas que as espécies passam por um processo evolutivo e que se devem adaptar ao meio em que vivem, no chamado processo de seleção natural. E a teoria criacionista afirma, de acordo com a Bíblia, que todos os seres foram criados por Deus. A essa teoria criacionista não se discute a forma que se deu a evolução humana, mas que tudo que existe na Terra e todos os seres foram criados por Deus. Terminamos assim mais uma aula. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro.